Ora bem, boas pessoal, eu sou o Shadowbreaker e vocês estão a ver o Otaku Vision. E hoje temos mais um vídeo para o famoso Cantinho Tentai Visual Novel do Shadowbreaker. Então e hoje vamos falar de um grande visual novel que eu joguei há relativamente pouco tempo. O visual novel é EF Fairy Tale of the Two. Literalmente este visual novel tem uma animação com 2 temporadas, que neste caso não se chama Fairy Tale of the Two, mas é EF A Tale of Memories e EF A Tale of Melodies. Eu não vi, porque pelo que eu vi na net, não estava grande coisa comparado com o que era o visual novel mesmo, não captava aquele feel. Principalmente porque o visual novel tem uma arte do caralho mesmo, é tipo da shit mesmo, não há como competir com aquilo. Aquilo é uma masterpiece, man. EF A Fairy Tale of the Two é produzido pela Minori, uma companhia de visual novels que indiretamente compete muito com a Key, no mesmo tipo de visual novels que eles fazem, por assim dizer. E eu tenho de dizer, uma coisa que eu adoro na cultura otaku e assim, é que justo quando vocês pensam que viram algo bom mesmo, que é o melhor, aparece algo ainda melhor para ultrapassar aquilo que vocês viram. E EF A Fairy Tale of the Two ultrapassou Clannad, na boa, mas é que foi tipo, não estou a dizer a animação, mas pelo menos o visual novel ultrapassou. E a Fairy Tale of the Two é produzido pela Minori, como eu já disse, e a soundtrack é feita pelo Tenmon. Para quem não conhece o Tenmon, ele já fez literalmente todas as soundtracks dos filmes de Makoto Shinkai, tipo 5 cm per second, ou Shinokoi, e coisas assim do género. E tenho de admitir, ele faz uma soundtrack do caralho, junto com a Minori, que faz uma arte ali mesmo daquela excelente mesmo. Aquilo ultrapassou todas as barreiras. EF Fairy Tale of the Two está dividido em 2 partes, EF The First Tale e EF The Later Tale. EF também bateu um recorde quando saiu o EF The First Tale. Saiu, se não me engano, 9 dias antes do ano acabar, e mesmo assim ficou em primeiro dos jogos mais vendidos do ano lá. Isso é da shit, man. Muita gente dizia que isso é porque naquele ano não saiu merda que se aproveita e não sei o quê. Mentira. Naquele mesmo ano saiu Move Love Alternative, que é considerado o melhor visual novel de todos os tempos. E mesmo assim eles bateram os gajos em vendas em apenas 9 dias. Isso é algo excelente. Antes de eu começar a falar sobre EF Fairy Tale of the Two, eu tenho de sublinhar que a Minori faz tudo ao contrário da Clannad. Clannad foca-se na história de uma única pessoa. Minori foca-se na história de várias pessoas. Clannad conta uma história no momento. O EF está a narrar um acontecimento do passado para suplementar o que está a acontecer e o que vai acontecer no momento. É simplesmente algo que muda completamente o que é Clannad, mas não perde aquela essência que Clannad tinha e conseguiu ultrapassá-la. Então, para começar, a EF começou mesmo com aquele feel que ia dar algo bom. Eu quando comecei o jogo, só mesmo para testar se ele estava a funcionar quando o instalei, porque eu faço sempre isso, de vez em quando falha algum jogo e eu tipo, foda-se, alguma coisa deu mal e não posso apagar a cena do instalador e tenho que reinstalar de novo, essas tretas assim, acho que toda a gente já passou por isso. EF começou simplesmente com uma personagem a entrar numa catedral. Não há soundtrack sequer, só se ouve mesmo o som da porta a abrir. Alguém está no altar, uma mulher está no altar. E a maneira como eles falam simplesmente dá ao entender que eles já se conheciam antes, mas não muito mais do que isso. Eles começam a falar e depois descobre-se que a personagem que entrou é um homem chamado Yimurei Hyu e a mulher que estava no altar é a Amamiya Yuko. Literalmente eles começam a falar sobre algo que aconteceu no passado, temos assim um flashback de Yu sobre algo do momento em que eles se conheceram, ou algo pelo menos assim do género, e começa a partir daí, eles começam a narrar as histórias do que é que eles passaram até chegar àquele preciso momento. E é isso que prende, em vez de simplesmente despejar logo tudo, eles vão tipo contando o que é que se passou, o que é os eventos que levaram a chegar lá. Eu quando acabei o The First Tale, nós temos 2 personagens, que é temos o Hiro, que é o primeiro personagem que você joga, o primeiro protagonista, que é um mangaka, vai aspirante, por assim dizer, já tem uma série, o caraças, e depois tipo, tem de tentar balancear isso sobre a escola. E tudo começa com ele, por assim dizer, a história do First Tale começa com ele. E depois temos a história de Tsutsumi,
que é o amigo dele, que depois passamos para ele como olho para olhos do protagonista quando acaba a meio da história, quando acaba a história do Hiro, passa para ele. E aí já temos a começar a desenvolver assim, pessoas que têm algum tipo de problema com o passado, algo que não conseguem deixar para trás ou assim. Por isso é que se chama Fairy Tale of the Two e por isso é que a anime se chamou Memories, A Tale of Memories. Quando a primeira parte acabou, eu fiquei tipo, isto está bacana, não sei o que, é soft, na boa. Até consigo mais ou menos raciocinar, mas não estava assim grande, boom. E aquilo acabou com um cliffhanger do caralho, com um gajo ficou tipo, eu quero saber o que é que acontece a seguir, porque a história de Yu e de Yuko fica por ali e depois vocês têm de continuar no próximo jogo. Quando eu comecei pelo The First Tale, aquilo já tinha trocado de cidade, por assim dizer. Eu não vou revelar muito sobre a cidade, porque se eu revelasse sobre a história da cidade em si já era um spoiler. Só posso dizer que a primeira passa-se numa cidade do Japão, e a segunda passa-se numa réplica idêntica dessa cidade na Austrália. Quando aquilo começou, vocês jogam com o Renji, que é o terceiro protagonista da nossa história, que aquilo começou de uma maneira tão... opá, não dá como descrever. Aquilo começou com o gajo a narrar os acontecimentos, ou seja, uma história dentro de uma história dentro de uma história. Começou a narrar os acontecimentos que ele estava a falar lá com uma personagem que aparece na primeira parte, e ao telefone, e a partir daí ele começa a narrar e a ler lá um diário que ele tem lá sobre o que é que aconteceu para ele chegar àquele momento. O que é certo é que, como o IF da Later Tale despegou logo com uma bomba emocional, eu tive de parar até quando acabei a primeira história, porque aquilo foi fodido mesmo. Está mesmo... opá, é fodido. E depois trocamos outra vez, mais uma vez, protagonista. E a história, por acaso, do Renji fica assim um pouco no ar, que na verdade continua assim indiretamente na história a seguir. E temos Kuze, que é um violinista famoso que deixou de tocar violino por uma razão que depois é revelada mais à frente, e que retrata o relacionamento que ele tem depois com a prima do Renji, que é uma das personagens que também aparece na primeira parte do jogo. Depois de jogar aquilo, a história do Kuze foi fixe, o fim foi excelente, não podia pedir por mais. A história também, como eu já disse, foi algo sedimentar, não sei o quê, não foi assim muito potente, mas foi bem bacana. E depois finalmente chegamos à quinta e última história. A história finalmente que eles revelam tudo, o que é que aconteceu entre Amamiya Yuko e Imura Yu. A partir daí é sempre a bombar, é algo de outro mundo mesmo. A história entre eles os dois é emocionante, vai-vos fazer sentir raiva, vai-vos fazer enjoados em algumas partes, vai-vos a felicidade, é apenas a parte final de Clannad After Story multiplicado por 5. É algo assim, uma bomba emocional do caralho, que um gajo fica naquela tipo, meu Deus, porquê? Não! E depois, isto complementado pelo estilo de visual novel único da Minori, que é quase como se vocês estivessem a ver um filme. É literalmente mesmo, vocês veem assim aquilo numa perspectiva, veem as duas personagens a falar, não sei o quê. Nunca é aquele estilo clássico de visual novel em que aparece o spirit da personagem e vocês só têm que clicar, não. Aquilo parece mesmo um filme, está-se a desenvolver ali. E no fim, a última cena mesmo do jogo é mesmo um clipe de anime, que mesmo, opá, aquilo está excelente. E a Fairy Tale of the Two é um visual novel que conseguiu ultrapassar Clannad em termos de história. É interessante, aquela história, aquela coisa de nós queremos saber o que é que se passou entre eles os dois lá na catedral, o que é que levou àquele momento, mais as histórias bacanas que se vão procedendo para desvendar o que é que chegou lá. A soundtrack épica do Tenmon, misturada com aqueles chegues épicos tipo filme de IF, é tipo a receita para a vitória. Eu admito, eu não sei se a Minori estava mesmo em guerra com aqui na altura para tentar abolir Clannad, por assim dizer, mandar abaixo, mas eles conseguiram, man. Aquilo está a outro nível. Eu ainda hei de ver a anime para ver se faz jus, mas eu duvido, porque há lá coisas que aconteceram no visual novel que por motivos de censuras e não sei o quê não podiam ser exibidos no anime, por isso é uma pena, porque se virasse uma anime e me adaptassem aquilo mesmo tudo seguido e tudo mesmo ali apegado, ia dar mesmo da shit, que talvez até ultrapassava o Clannad After Story. Eu digo mesmo, toda a gente deve jogar IF, não vale a pena. Senão não há aqui desculpas de não haver tempo, não tecer, não saber instalar, não há aqui desculpas dessas do caralho. IF é uma masterpiece que toda a gente devia de apreciar, porque simplesmente aquilo está da shit no que se trata de storytelling e isso.
não há palavras que descrevam o quão bom é EF, principalmente o de Later Tale, que vocês provavelmente vão ter de fazer até umas pausas para aguentar com as bombas que aquilo está a mandar. É tipo, se vocês acham que isso é triste, epá, a gente vai fazer aqui algo ao personagem, vamos contar algo sobre a personagem, vocês vão querer mesmo que tipo, que a personagem tivesse morrido na altura, que não tivesse sobrevivido, que não tivesse morrido por alguma coisa antes daquilo tudo ter acontecido, porque simplesmente é fodido a história. Eles pegaram em tudo mesmo, na primeira parte pode ter sido assim um pouco e a segunda parte já foi mesmo... É mais ou menos tipo clonado nesse aspecto até. O clonado da primeira temporada não foi assim grande... Foi seca em algumas partes, mas o After Story depois foi só bombar. É exatamente a mesma coisa. Então pronto, aqui acaba o cantinho dos hentais e dos vídeos novos, Shadowbreaker. Vemo-nos no próximo vídeo, não sei o que é que vai ser ainda. Se calhar vai sair mais cedo para a semana já, se calhar, não sei. Logo se vê depois com o meu tempo para gravar, a disponibilidade. A edição é fácil de fazer até, por isso. Então pronto, fiquem aí. Vão jogar IF, porra. Então vocês podem sacar isso na net, podem comprar se forem, como é que se diz, bons samaritanos. Se não, a mim não me interessa onde é que vocês vão pegar o jogo, apenas vão jogar aquela shit porque aquilo está épico.